Quando uma empresa terceiriza um serviço, ela transfere a responsabilidade por tarefas que não estão ligadas à sua atividade principal. Pela teoria da administração, isso garante uma maior independência à gestão empresarial, permitindo que as organizações concentrem seus esforços para satisfazer o cliente. Isso na teoria. Será que na prática é assim que acontece? A jurisdição de Lages é composta por duas varas. Foi instalada há mais de 40 anos, em 1965. As duas unidades somadas têm 26 servidores e 4 juízes, que precisam dar conta das 2.500 ações trabalhistas recebidas por ano, em média, pela jurisdição. Excesso de jornada, redução de intervalo, a questão da insalubridade, são pedidos típicos que sempre estão nas ações trabalhistas, mas o que nós mais enfrentamos dificuldades é realmente na área da terceirização na atividade fim das empresas. Terceirizações normalmente são fraudulentas, né? São aquelas em que o trabalhador é inserido na atividade finalística da empresa e isso leva, consequentemente, à sonegação dos direitos trabalhistas, né? A Federação das Indústrias prefere não polemizar. Entende que as terceirizações são uma arma poderosa que permite às empresas se especializarem cada vez mais e, por consequência, prestar um melhor serviço ao cliente. Uma questão de competitividade. Inicialmente, a questão da especialização, essas empresas que oferecem esse tipo de serviço, elas se concentram nesse tipo de serviço e são altamente especializadas. Então, a terceirização ela é frequente nas grandes empresas, né? Elas acabam terceirizando algumas atividades que até não eram próprias de serem terceirizadas. Por exemplo, o que poderia ser terceirizado? Segurança, limpeza, transporte, quando a empresa não é de transporte. Mas acaba que muitas vezes a empresa terceirizada exerce a atividade que é a atividade fim da empresa. E isso cria uma irregularidade. No processo ainda que corre, essas grandes empresas aí acabam indo até a última instância, digamos assim, para excluir, sair da responsabilidade e deixar só lá o pequeno, lá o verdadeiro empregador, entre aspas, né? Porque diz que não tem nada a ver, né? Mas na verdade foram eles que montaram toda aquela situação lá. Hoje, na elaboração de um produto, existe uma longa relação de atividades desde o início, né, do seu processo industrial até o término do produto acabado. E ao longo desse processamento todo, a terceirização de algumas atividades ela é extremamente interessante e justamente é onde as empresas elas têm necessidade, mesmo aquelas de maior porte, de se socorrerem deste tipo de serviço. Nem sempre as empresas que terceirizam seus serviços estão cometendo irregularidades. Acompanhamos a audiência de um processo em que uma prestadora de serviços, responsável pela montagem de câmaras frigoríficas, acabou indo à falência. Este fato levou a outra empresa, aquela que contratou o serviço, a propor um acordo com os trabalhadores da empresa falida. A terceirização sempre gera um grande problema nessa relação empresa vendedora, no nosso caso, de equipamento, onde ela contrata uma terceira empresa, uma segunda empresa para montar, no nosso caso, montar os equipamentos vendidos. Nessa negociação, a gente faz um contrato diretamente com a empresa e esse é um caso de uma terceirização real, onde a gente contratou a empresa. Existe aquela situação ficta, que é simplesmente feita para eximir a empresa que está dos encargos trabalhistas. Com o subproduto da fiscalização ocorrem as autuações, que são emissões de multas, e muitas das vezes comunicados ao Ministério Público do Trabalho. A nossa atividade vai até aí, porque nós não temos um poder de polícia, na verdade. Hoje em dia, essas empresas já estão bastante escoladas nessa parte, né? Infelizmente, acontece bastante quando o empregado vai fazer a sua entrevista, apresentar o seu currículo, ele não tem autonomia nenhuma para negociar as vantagens salariais que ele vai ter. A prova do empregado, como é uma prova unicamente testemunhal, porque ele é desprovido de documento,
E isso acaba gerando uma dificuldade porque as pessoas que iriam testemunhar já têm um certo receio em razão de amanhã depois sofrer alguma perseguição, não conseguir algum emprego. Além da dificuldade em se fazer prova do vínculo de trabalho, o que as audiências em Lages têm revelado é um outro problema, que acaba funcionando como uma espécie de carta branca para as empresas terceirizarem atividade fim. A questão nossa aqui, o problema é que os trabalhadores são realmente hipossuficientes. Aqui tem muita gente muito pobre, que mal sabe dos direitos que tem. Então, falar em carteira, trabalho para eles, às vezes é uma coisa que eles nunca viram, nem sabem, né? Então, acontece muito de trabalhar um tempo sem carteira, assinar um contrato de parceria sem saber, assinar recibo sem saber, né? Acontece muito isso aí. Para quem trabalha nos pomares, a terceirização não é o principal problema. A dificuldade maior dos safristas, como são chamados, está na sazonalidade do seu trabalho. Em média, são 3 meses para a colheita e outros 3 para o raleio, espécie de refino do pomar, em que são retirados os frutos pequenos, defeituosos, mal posicionados ou atacados por pragas. Ou seja, os trabalhadores temporários ficam meio ano parados. E muitas vezes isso acaba não sendo documentado, não é feito um contrato prévio, né? Muitas empresas não fazem um contrato determinado, às vezes cai na questão do contrato indeterminado, né? Para buscar aí as verbas, aviso prévio, 40% aí do FGTS, né? Não se esclarece direito que aquele contrato para ele, trabalhador, vai ser até determinado período. A maçã, na verdade, é um outro problema. A maçã não... Nós, inclusive, estamos aí com uma briga, estamos tentando trazer essas empresas para a representação nossa, porque nós entendemos que é de representação nossa, mas elas pertencem ao Sindicato dos Trabalhadores Sindicato Rural, dos Trabalhadores Rurais. Então, eles ficam representados por esse sindicato. E nós entendemos que esses trabalhadores que trabalham dentro dos frigoríficos de maçã pertencem ao Sindicato da Alimentação. Até que ponto a terceirização interfere na remuneração e na representação sindical dos trabalhadores? E você vai conhecer no último bloco uma solução encontrada pelos juízes para fazer a prova nesse tipo de processo, que vai além do depoimento das testemunhas. É só um instante.